O casamento é uma instituição divina. Deus constituiu o casamento para ser fundamentado em princípios. Princípios que costumo afirmar são princípios inegociáveis. Nesta mensagem, eu destaco o princípio da indissolubilidade. O casamento é para sempre. O casamento não pode ser diluído. Eu quero cumprimentar a todos os meus irmãos, minhas irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e nós hoje vamos ministrar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua vida espiritual. Amados, no plano original de Deus para o relacionamento conjugal, não cabe o divórcio. Eu vou repetir. O casamento, na sua originalidade, no plano original de Deus para o casamento, não cabe o divórcio. É o que veremos em Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo este texto bíblico em nome de Jesus. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. E nós vamos ler outro texto também, que são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, em outras traduções tem da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar-se. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Na referência de Mateus capítulo 5, que ora lemos, Jesus apresenta um discurso, uma fala que fora dito pelos antigos, por aquilo que está registrado na lei. Inicialmente, o mestre, ele afirma: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cristo, ele traz à tona, com maior profundidade, com maior clareza, o cuidado que Deus tem em preservar o casamento das relações sexuais ilícitas. Preste atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã.
Nem toda prática sexual é aprovada diante de Deus. Tem legalidade diante dos princípios de Deus. Não é porque ofertou um prazer, uma satisfação para ambos os envolvidos no ato sexual que quer dizer que tem aprovação de Deus, porque alguém enganosamente acredita que Deus fez o sexo para isso, para gerar prazer, mas que todo sexo que gera prazer tem legalidade diante do Senhor, e nem sempre é assim. Sim, o sexo, uma das suas funções é o prazer, mas nem toda relação sexual, só porque tem prazer, quer dizer que tem aprovação de Deus, porque existem práticas sexuais que são ilícitas diante do Senhor, por mais que sejam satisfatórias para a sua carne, para as suas paixões, para as suas concupiscências. Então tome cuidado. A origem do pecado do adultério não começa no ato físico, começa no coração. Jesus traz à tona isso, que o ato sexual, que a prática sexual não começa do ato, no contato físico, mas sim dentro do homem, em seu coração. O adultério, ele tem um embrião no lado interno do ser humano, dentro do seu coração, quando ele começa a cobiçar a mulher que não é sua. E claro, obviamente, isso também se aplica à mulher que cobiça o homem que não é o seu marido. Sobre o assunto, o pastor Osiel Gomes, em seu livro Os Valores do Reino de Deus, ele afirma que quando Jesus realça o 7º mandamento, não adulterarás, ele está dando grande valor ao casamento e mostrando que o adultério é um pecado que começa no coração. Aí ele diz: é triste dizer, mas muitos estão querendo fugir de suas responsabilidades da vida a dois, buscando simplesmente explicações psicológicas, questões de temperamentos, fragilidades humanas, sem levar em consideração a sua natureza pecaminosa. Ele diz mais: estamos vivendo hoje em uma sociedade que tolera tudo, e o mais triste é que isso está penetrando no meio do povo de Deus, em especial nas academias em que se procura justificar essas questões de modo delicado. Todavia, se não atentarmos realmente para o que é pecado, nunca iremos entender de fato o que é a salvação e um viver em santidade. Meu querido irmão, o casamento é algo tão sério e espiritual, que pode ser determinante para a nossa eternidade. Deixa eu explicar melhor. Hoje, muitos estão no inferno porque tiveram um casamento fracassado. Eu vou repetir. Muitos estão no inferno porque tiveram um casamento fracassado. Seja por uma esposa que não foi sábia e destruiu o seu lar, seja por um esposo que não buscou cuidar da sua esposa, da sua família. Sempre que pensar em divórcio, eu te desafio a ler Mateus 19. O texto que nós lemos é pesado, é forte, mas são palavras de Jesus para tratar sobre esse assunto delicado. Mas se não tratarmos, estamos deixando a porta do inferno aberta, e muitas vezes são por causa dessas interferências que envolvem o âmbito do casamento, da relação conjugal. E esta relação conjugal, repito, é determinante para a vida daqueles que se tornaram uma só carne, porque é uma só carne, porém o dia do juízo é reservado individualmente, não para um casal. Então, quer se divorciar? Leia Mateus 19, dê um passeio por Mateus 19 e tome a sua decisão na direção da palavra, na direção do Espírito Santo de Deus. Sempre que alguém vem me procurar para conselhos sobre divórcio, eu peço para ler Mateus 19.
Eu ajudo na compreensão de Mateus 19. É preciso ter clareza sobre o assunto, porque as nossas atitudes vão nos conduzir para uma eternidade, e na eternidade só tem dois caminhos: a condenação eterna e a vida eterna. Imagine uma outra situação. Imagine uma situação de uma mulher sábia que tem um esposo afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor. E este homem vive nas farras, vive bebendo, vive fazendo sabe-se lá o que quando sai da sua casa para curtir com os seus amigos. Mas a mulher sábia está lá em casa, orando, pedindo a Deus misericórdia, jejuando, se consagrando. A mulher sábia não desiste dele e continua com seus joelhos no chão nessa batalha. Aí de repente Deus ouve a oração desta mulher sábia, interfere na história deste casamento, transforma o coração do marido, liberta ele, arranca ele das trevas, tira ele do lamaçal de pecado e coloca na maravilhosa luz do Evangelho. Ele é transformado em uma nova criatura. Está entendendo? Está compreendendo? Está pegando essa visão? Perceba como é determinante um casamento. Um caiu, mas o outro levantou. Aleluia! E isso foi determinante para a vida desse homem, porque se não fosse essa mulher sábia, ele estaria a passos largos do inferno. Mas uma mulher sábia agiu de maneira correta, de maneira espiritual, tratou o assunto de maneira espiritual e o Senhor respondeu. Eu estou citando um exemplo que não é regra, mas que é testemunho de edificação para nós, para mostrar a você que o casamento é um tratamento que vai nos levar para uma eternidade. Isso pode ser trágico, mas isso também pode ser edificante. Um ajudou ao outro a levantar, aleluias. Para se ter ainda mais noção sobre a importância de um relacionamento conjugal para a vida espiritual, Pedro, em uma de suas cartas, ele falou que existem orações que são interrompidas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito: igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça de Cristo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ei, como é que está o seu relacionamento conjugal? Como é que está o seu tratamento, marido, para com a sua esposa? Pois é, não adianta ir para a igreja, para o matutino, orar, para as consagrações, se você não valoriza o que está dentro da sua casa, a sua esposa, e claro, também a esposa que não valoriza o seu esposo. Deus não recebe as suas orações. Por quê? Porque casamento é algo espiritual também. Casamento é algo seríssimo e exige fidelidade conjugal. Não adianta estar pregando, estar louvando, se está traindo o seu cônjuge. Não adianta estar se doando à obra de Deus se você não está sendo fiel à mulher da sua mocidade. O adultério não pode ter espaço dentro do casamento. A traição não agrada ao Senhor. Deus abomina a deslealdade conjugal. É isso que o Senhor diz lá em Malaquias capítulo 2. Ele abomina a infidelidade conjugal, ele abomina o divórcio, o repúdio. No livro de Levítico, Deus apresenta o adultério como uma contaminação espiritual. Por isso que ele aconselhou: nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares. A situação é tão grave, meu irmão, que para o povo hebreu Deus estabeleceu o adultério como um crime, e a pena era a pena de morte, a pena mais severa.
Basta lembrar aquela situação em que a mulher adúltera foi pega em crime e os doutores da lei levaram ela para Jesus, para ser julgada por Jesus, pois queriam que fosse aplicada a lei mosaica contra a prática do adultério. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a compreender essa verdade. Que verdade? Que o casamento é para sempre. Eu sei que existem exceções. Existem cláusulas de exceções. No próprio texto de Mateus, capítulo de número 19 que nós lemos, lá tem uma cláusula. Quando a vítima sofreu adultério, ela tem a legalidade para se divorciar e poder entrar em um novo casamento sem estar em pecado diante do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7 também existe outra cláusula do casamento misto. Se o descrente não te quer mais, então vá viver em paz. Deus também permite esse divórcio. E existe outro modo de se entrar em um novo casamento, que também é a morte. Tirando essas exceções, em regra, no plano original de Deus, não cabe o divórcio. Casamento é para sempre. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, em nome de Jesus.